Primeiramente, né, quero dizer que toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor. Eu não tenho nada em mim, nenhum mérito, a não ser a graça de Jesus. Né? Quero agradecer as pessoas que eu convidei, que estão aqui, né? E que Deus realmente possa estar me usando nessa manhã. Toda assim, a maioria sabe que há mais ou menos um mês e pouco, aconteceu um milagre comigo, mas não foi o primeiro. E eu estou aqui para dar testemunho desse milagre. Mas como eu tenho um tempinho a mais, né, cerca de 30 minutos, eu vou tentar me até esses 30 minutos, eu vou dar o testemunho da minha vida. E bem interessante que na minha adolescência eu ouvi uma vez um avô te falando que toda pessoa que tem uma experiência com Jesus, que é um crente em Jesus, ele tem um testemunho a dar. Ele falou, se eu chamar a pessoa, qualquer um que eu chamar aqui vai ter um testemunho. E no dia aquilo bateu assim no meu coração, eu falei assim, eu não. Tipo assim, se me chama, o que eu vou falar? Vou falar o quê? Não tenho nada para falar. Vou falar que eu tenho a salvação de Jesus, que Jesus me salvou, que é o grande milagre da nossa vida, e só, acabou. Só que hoje, passados anos, nossa, eu poderia começar agora e falar igual a Moti, né? Terminar amanhã. Porque é muito milagre, né? Muito milagre e muito livramento. E, assim, fora os que a gente sabe e fora os que a gente não sabe, né? Coisas que Deus está nos livrando a todo momento e que a gente não sabe. Então eu vou estar contando uma parte da minha vida, né? E eu sou a quinta filha de uma família de 6 irmãos. Eu fui a quinta. Depois disso, minha mãe ainda adotou mais um, né? O Neno. Então nós éramos em 7 irmãos. Éramos 7. E eu fui a primeira. Os meus 4 irmãos primeiros, eles nasceram na roça. A minha mãe conheceu meu pai, minha mãe era muito apaixonada pelo meu pai. E eles eu na roça. Eu estou emocionada porque falar de família é uma coisa que emociona, mas eu não quero me emocionar, eu quero me ater aos fatos, orem por mim. Então, minha mãe nasceu na roça, minha mãe é de família pomerana, né? E dos imigrantes, então eles moravam lá naquelas terras frias que eles chamam, né? Lá do lado de Itaguaçu, Itarana. E o meu pai, o meu avô materno, ele veio da Alemanha num navio, escondido no navio. Então, meu avô materno, ele é alemão mesmo. E aí meus pais se conheceram lá na roça, né, os 2 alemães, e se casaram com muita pobreza, né? Tiveram meu irmão, tiveram o primeiro filho, o Hugo. Logo depois tiveram a Silvia. Então foram os 2 mais privilegiados, porque foram os que conviveram com os meus avós. Eu não conhecia, eu conheci só o meu avô materno, mas quando ele faleceu eu era muito pequena. Então eu sinto muita falta de avô. Eu sempre senti. E eu sempre fiz muita questão de que minha filha tivesse esse contato com os avós, né? E os avós dela sempre foram muito presentes. O avô ela não conheceu, né? O meu pai. Mas voltando rapidamente, nasceu então Hugo e Silvia lá na roça. Aí depois de quase 8 anos, né? Nasceu o Luiz e a Luísa. Minha mãe tinha de 2 em 2. Aí
Eu não sei como que ela conseguia fazer essa matemática. Aí a vida dura na roça, minha mãe largava, ela sempre contava que ela acordava cedinho, limpava a casa e ia para a roça com meu pai, levando as crianças, pelo prazer de ficar com ele, pelo prazer de ficarem os dois juntos. E assim foi até morrer, que meu pai, tudo era minha mãe, assim, né? Os dois eram agarradinhos. Aí resolveram vir para a cidade grande. Vamos tentar sorte na cidade grande. E vieram os dois, venderam lá o que tinham, vieram para Vitória, né? Com muita dificuldade. E aí me encomendaram. Nessa época eu fui encomendada. E eu fui então a primeira filha a nascer na cidade grande. E nascer num hospital. Isso para minha mãe era um terror absoluto, porque na cabeça dela, tinham enfiado na cabeça dela que na cidade eles trocavam as crianças da maternidade, que eles roubavam as crianças. Então ela foi um verdadeiro pavor para o hospital. E no dia que eu nasci, a Luísa estava completando 8 anos, né? Foi 8 anos depois. Aí ela falou, tô indo ali buscar uma boneca. Não sabia, negócio de ultrassonografia, não existia nada disso. E foi buscar a boneca. Aí chegou no hospital, ela sempre contava isso. Por isso que é bom você contar para os seus filhos, né? Porque isso eu não ouvi de outros, isso mamãe me contava constantemente. Que ela chegou quando eu nasci, ela olhou, mas olhou bem, aí falou para a enfermeira, deixa eu olhar, e olhava bem para mim, para poder não trocar, né? Aí fui eu pro berçário, e minha mãe ficou lá sendo cuidada. Aí daqui a pouco levaram ela pro berçário para ver a criança, pegar a criança. Aí quando chegou lá, ela olhou aquele monte de bebê, era no Hospital das Clínicas, então, né, um hospital bem simples, bastante criança no berçário. Aquelas crianças grandes, gordas, cabeludas, e eu, aquele ratinho lá no meio, branco, magrinha, careca. Aí ela, não tem erro, essa é minha. Então, ela me pegou, né, e logo depois, uns 2 anos depois, veio a Adriana, né, ela sempre fazia de 2 em 2. E depois que já tinha a Adriana, ela pegou o Neno, que ficou sendo nosso irmão do coração. E agora eu vou contar o meu primeiro milagre, né? Quer dizer, o meu primeiro milagre que eu sei, né? Antes disso, quero ler um versículo, aliás, alguns versículos bem conhecidos, mas que é bem a minha realidade nesse momento. Salmo 100. Olha aqui na minha página. Salmo 139, versículo 13 ao 16. Se quiser abrir. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. Fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, antes da minha mãe ir para o hospital, né, para ter o ratinho, a ratinha branca dela, Deus já sabia de todos os meus dias.
E ele sabia que eu ia estar aqui hoje. E sabia do meu milagre que eu acabei de passar, né? E, irmãos, assim, eu tenho consciência de que eu sou do Senhor e que todos os meus dias Ele conhece. Então eu posso sair daqui hoje e não chegar em casa, né? Eu posso passar mais um ano, mais 5 anos, viver mais 30. Deus sabe, mas os meus dias estão nas mãos dele. E eu quero viver para Ele, né? E então eu não tinha 1 aninho ainda. Eu ainda era um bebê. Devia estar falando as primeiras palavras. Como eu falei, nós éramos simples, né? Uma casa simples. E a minha casa sempre era muito cheia de gente. Porque como nós morávamos na cidade grande, né? Meus parentes todos na roça, os tios que queriam dar oportunidade para os filhos, começaram a mandar os filhos lá para casa. Então sempre tinha muitos primos. Sempre um primo fixo morando era certo. Fora os que iam passando. Então, nessa época, eu tinha uma prima que morava lá na nossa casa, a Ilza, que ficou sendo minha madrinha, né? Na época, eu chamo ela de madrinha, eu amo muito. Eu creio que ela vai ver esse vídeo depois. E hoje ela mora na Austrália, há muitos anos, há 40 anos. E ela morava lá na nossa casa, né? Ela é mais ou menos a idade de Silvia. E elas eram muito amigas. E também tinha a mãe do Neno, a Lídia, que ficava muito lá em casa. Nessa época o Neno ainda não morava com a gente. Então as 3, eu era bonequinha da casa. Então as 3 me babavam o tempo inteiro. Era curtida, né? E houve um surto de sarampo. E todas as crianças da região não existia vacina, né? A saúde muito precária, né? A saúde brasileira até hoje. Aí eu peguei sarampo, como todas as crianças da região. E todas as crianças morreram nessa época. E eu fui parar no hospital, né? Muito ruim. Fiquei no hospital alguns dias, sendo tratada, e o médico falou: ó, mãe, pode levar para casa que não tem mais o que ser feito. Ela está muito fraquinha e cuida dela em casa, tipo assim, leva para morrer. E minha mãe pegou, né, e me levou para casa. E ela sempre contava também, isso, né, era muito real na cabeça dela, ela contava sempre que ela um dia ajoelhou. Eu estava muito ruinzinha, eu estava indo mesmo. Ela se ajoelhou na beira do berço. Eu já estava praticamente desfalecida, não comia, não me alimentava, ficava praticamente só dormindo. Ela se ajoelhou na beira do berço e falou: Senhor, se essa menina for para ser minha filha, se for para o Senhor, para ela ser do Senhor, cura, mas cura agora. Minha mãe tinha muita fé. Ela conta que ela acabou de orar. Ela levantou. Foi uma oração simples, né? Ela levantou. Eu abri o olhinho e pedi água, né? Então, ela naquele momento ela glorificou e eu fui só melhorando e pronto. Acabou, o sarampo foi embora. Fui curada mesmo naquele momento. Então foi a primeira cura relatada na minha vida, né? E logo depois disso, passado alguns meses, né? Eu não sei quanto, Silvia também não conseguiu lembrar, mas passado alguns meses, minha mãe muito caridosa, um coração do tamanho de não sei o quê, chegou um casal do interior, que pelo que ela fala, acho que era até da Bahia, um casal muito simples, muito pobre, muito mais pobre do que nós, então imagina quão pobre era. E esse casal chegou e eles tinham uma menininha, mais ou menos da minha idade. E essa criança pegou sarampo também.
E minha mãe tinha acabado de passar, né, essa experiência, a luta, né, de uma criança doente. Ela ficou tão penalizada e eles não tinham recurso nenhum. E naquela época só era atendido nos hospitais quem tivesse a carteirinha do INPS, INSS, não sei bem como é, INPS. E minha mãe imediatamente passou a mão na minha carteirinha e falou: leva essa menina para o hospital, que ela não pode ficar sem tratamento. E a mulher pegou a carteirinha, o casal, né, e levou a menina para o hospital. A menina ficou lá internada uns dias e morreu. A criança morreu e a mulher voltou para casa e foi lá em casa levando a carteirinha e o atestado de óbito de Rosana Márcia Foeste na época. Né? A minha mãe ficou apavorada com aquilo, um atestado de óbito, eu viva, né? Ela muito bronca, né? Da roça, né? Ela falou: meu Deus, Hugo vai me matar. Ela não pensou em mais ninguém, ela só pensou no meu irmão mais velho. Meu irmão já trabalhava no Palácio do Governo, então era o mais instruído da família, né? Depois ele veio até fazer direito. E ela falou: Hugo vai me matar. O que eu faço agora? E imagina o dia que ela deve ter passado, né? Até o Hugo chegar. Falou para papai, falou para Silvia, para os outros, mas ninguém deu muito pitaco. Mas quando o Hugo chegou, ele pegou o papel, ele pegou o atestado de óbito e falou: calma, mãe, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. E o Hugo, esse meu irmão, ele era meio nervoso, assim, né? Então, eles tranquilamente falou: calma, tudo tem jeito. E ele pegou o atestado de óbito, porque naquela época tudo era muito difícil, tudo era muito burocrático, né? Ele pegou esse atestado de óbito, ele era muito amigo do governador na época, então ele tinha uma influência. Ele pegou o atestado de óbito, resolveu. Eu sei que Silvia me contou que a família da criança falecida teve que vender o restinho que tinha para poder pagar, porque custou, né, dinheiro, e o conseguiu resolver. Então foi mais um milagre, porque eu já estava com um atestado de óbito, quer dizer, eu já não queria me matar de qualquer jeito, né? Não conseguiu da primeira vez, mas toma aqui o atestado de óbito, né? Então, esses foram os 2 primeiros milagres, né, que aconteceram na minha vida. E com certeza, assim, eu tenho muito mais milagres, porque eu até me lembro da minha infância, mas vou dar uma adiantada. Com 14 anos, eu tive o privilégio de conhecer os irmãos, a igreja, né? Nós começamos a nos reunir aqui com os irmãos e tinham 2 gatinhos na igreja. Aí era Valti Júnior e Juninho, eram os gatinhos que tinham na época. Aí logo depois nós começamos a namorar, eu e o Valti Júnior. Aí Luísa aproveitou e pegou o outro. E com 19 anos eu me casei, né, com o Valti Júnior. E eu fui fruto de oração, porque irmão Valti orava, né, pelas as esposas, os filhos e o marido da filha, né? E eu ganhei muitos presentes no meu casamento. Muitos, né? Porque pra gente, qualquer coisa que você ganha no dia do casamento é muito, né? E eu ganhei uma casa, ganhei um marido, mas ganhei 2 presentes que foram os melhores, que foi o meu sogro e a minha sogra. Que, me desculpem os outros irmãos, vocês podem ter sogros bons, mas igual os meus, e os de Verones, e os de Grazi, eu acho que não tem não. E hoje a Doleci está aqui, né?
Eu falo com ela que Deus tem feito muitos milagres na minha vida por causa dela, né? Que ela agora aqui ficou para me proteger. E eu me sentia protegida por eles. Ganhei 2 irmãos também, né? Letícia e Cláudio. E eu realmente me sinto, é uma família que eu me sinto em casa mesmo. E eu não estou falando aqui com remorso. Eu esqueci de falar, essa é a primeira vez que eu dou o testemunho da minha vida mesmo, desde o começo, assim. É a primeira vez. E eu não sinto remorso do irmão Valtinho não estar aqui para ouvir isso, né? Porque eu falei muito para ele. Muitas vezes eu falava para ele que ele não era meu sogro, ele era o meu segundo pai. E não foi na época de doença, né? Não foi na época que eu passei mais tempo com ele, né? Quantas viagens eu fiz com ele para o Rio, que ele tinha muito ao Rio, e eu ia atrás, deitada no colo dele, e ele me fazendo cafuné. Nessa época a dona Leci não viajava muito, né? Agora ela resolveu viajar. E então eu não sinto remorso, porque eu falei isso muito para ele. E falo isso para dona Leci quase todo dia, né? Que ela é a minha mãe agora, né? É quem eu tenho segurança, e não morre não. Agora está proibida. E então é isso, né? Foi o meu presente maior de casamento, foi esse. Foi os 2 pais novos que eu ganhei. E a minha mãe era apaixonada, né, por eles também, o meu pai. Então, esse. E agora eu vou contar, vou dar um pulo e vou contar do meu milagre atual, né? O meu último milagre, né? Último que eu sei, porque Deus já pode ter feito muitos outros depois disso, porque a todo momento Ele está nos livrando, né? Uma quinta-feira, anterior à quinta-feira chamada Semana Santa, eu estava trabalhando, eu trabalho na Prefeitura de Vitória, ali em Maruípe, na Secretaria de Serviço, e era quinta-feira, a gente resolveu fazer um lanche coletivo no serviço e eu saí para comprar os refrigerantes, logo após o almoço. Aí saí, fui comprar os refrigerantes, quando eu estava voltando, eram 2 refrigerantes só, não era muito peso, eu senti uma dor no peito. Não era uma dor, era tipo um incômodo, era mais um incômodo do que uma dor. E eu senti aquele incômodo, uma dorzinha no braço, que eu atribuí à bolsa que estava pendurada com os 2 refrigerantes. Aí tudo bem, cheguei no serviço, comentei com um colega de sala. Aí ele falou assim, a minha esposa, ela é enfermeira. Se você estivesse falando isso com ela ia falar para você ir para o hospital agora, porque dor no peito não é uma coisa normal. Aí eu falei, tudo bem. Eu tratava ali em Maruípe, pertinho de Santa Rita, dei um pulinho no Santa Rita, eram umas 3 horas da tarde. Aí cheguei no Santa Rita, realmente eles me colocaram logo para dentro, consultei com um cardiologista, fiz exame de sangue para ver as enzimas do coração, fiz o eletro, fiz um raio-x do peito e saí de lá quase 10 horas da noite no hospital, né? Tudo é demorado, tinha que esperar o resultado dos exames. E quando saiu, o médico, o cardiologista falou assim, não acusou nada, tá tudo tranquilo, mas coração é coração. E perguntou, você fuma? Então todos os fatores de risco que existem, que é ser fumante, ser obeso, sedentário, colesterol alto, diabetes, eu não me encaixo em nenhuma dessas descrições. Meu único fator de risco é o hereditário, porque o meu irmão, né, o Hugo, meu irmão mais velho, com 39 anos, ele teve um AVC fulminante
Na quinta-feira ele teve o AVC, no domingo de manhã ele faleceu. E o meu pai, com 56 anos, ele infartou. E fez ponte de safena e tal. Então, minha única coisa seria fator hereditário. Ele falou, olha, procura, ou você interna para estar fazendo mais exames, mas não vejo necessidade disso. O ideal é você ir para casa e procurar agora um cardiologista, fazer os exames mais profundos. Mas falou assim, muito pouco caso. Eu falei, beleza, estou indo embora. Aí o Valdir Júnior foi lá, me buscou, fui para casa, isso na quinta-feira. Passou a sexta, passou a semana, né? Já estava entrando numa semana chamada Santa, que a gente adora, né? Porque feriado, quinta e sexta, então ótimo. Aí na quinta-feira seguinte, que já era feriado, a prefeitura decretou feriado, então eu não trabalhei, eu passei o dia em casa, limpando casa e tal. À noite, dormindo, de madrugada eu acordei com uma dor no peito. Acordei assim, sentindo uma dor no peito. Não era uma dor também, uma super dor. Era uma dor incomodante, assim. E me doía os dois braços, mas nessa parte de cima. E eram os dois, nessa parte muscular aqui. Eu falei assim, todo mundo fala que dá uma dormência no braço. Achei muito... Aí acordei o Valdir Júnior, falei com ele. Aí falei, Valdir, não vamos para o hospital agora de madrugada não. Nossa, ficar até de manhã fazendo exame. Tomei um paracetamol e dormi. Tranquilamente. Acordei na sexta-feira, passei mais um dia ali por casa, que era feriado. Na sexta-feira à noite nós demos uma saída, eu e o Valdir Júnior. E eu comecei, depois que nós voltamos à noite, eu comecei com uma hemorragia. Na hora que eu ia ao banheiro, eu comecei com uma hemorragia. E aquilo começou a me incomodar, mas não a ponto de ir a médico. Aí passou a sexta, o sábado, o dia inteiro, eu com essa hemorragia. Quando chegou no sábado à noite, eu já estava incomodada. Eu falei, Valdir Júnior, acho melhor a gente ir ao pronto-socorro para dar uma olhada nessa hemorragia. Perda de sangue não é um negócio legal, né? Aí fomos para o Metropolitano. Aí chegamos lá, já meio tarde, tipo umas 11 horas, meia-noite. Aí a médica, na mesma hora, falou, não, você vai internar para a gente investigar isso. Mas eu psicologicamente já estava preparada. Então, fiquei para internar, passei a noite no repouso, no outro dia de manhã já internei. Quando chegou nessa hora que nós chegamos lá, que eu fiquei deitada no repouso, eu senti uma dor de novo no peito, incômodo. E relatei para a médica. Ela pediu os exames, fez o eletro, mas eles estavam preocupados com a hemorragia. E quando nós relatamos, nós relatamos a dor no peito, mas muito assim também, sem achar que era nada. Aí ela falou, pode ter relação sim com essa hemorragia. Você pode estar tendo uma gastrite supurada, uma úlcera, alguma coisa relacionada a estômago e que está dando a hemorragia. E aí eles se focaram nisso e nós também. Ficamos achando que era alguma coisa. Aí no domingo, isso já era no sábado, no domingo o médico que estava lá chamaram o cirurgião veio, já pediu todos os exames com urgência para poder adiantar. Aí já marcou no domingo mesmo eu fiz uma tomografia geral na barriga para ver se tinha alguma coisa, né, causando essa hemorragia. Isso, na segunda eu já fiz a endoscopia. Isso em jejum desde o sábado. Desde a hora que eu entrei eu já estava em jejum. Aí na segunda fiz a endoscopia. Marcaram para quarta uma colonoscopia, porque tinha que ter um intervalo, e eu continuei em jejum até na quarta. Na quarta, quando eu fiz a colonoscopia, já era quase no fim da tarde. Acabei de fazer a colonoscopia, o médico
olhou o resultado e tal, tirou alguma coisa para biópsia. E na quinta-feira de manhã, quando passou o médico de plantão, o médico que passa, né, o plantonista, aí quando ele passou, ele falou assim, ó, nós fizemos todos os exames e não tem nada, assim, muito sério. É tudo coisa tratável, né? Você está com uma inflamação no seu intestino, nós vamos tratar isso, mas nada preocupante assim. E provavelmente você vai ter alta hoje ainda. Isso era na quinta-feira. Você já vai ter alta hoje. Aí eu falei assim, ó, doutor, tudo bem, só que eu quero um parecer de um cardiologista, porque como eu tinha ido no Santa Rita, e o médico falou, procura os médicos, né, para fazer os exames, e eu sei como que é isso, essa questão de procurar médico, pega a autorização aqui, vai lá, vai no outro, leva o resultado para o outro. Eu falei, eu aqui dentro, tudo é mais fácil, então deixa eu fazer logo minha check-up. E hoje é quinta, lá para sexta-feira, sábado eu indo embora, né? Beleza. Aí ele falou assim, isso era na quinta-feira, e no dia 31 de março, na sexta era meu aniversário, 1º de abril. Aí eu falei assim, beleza, eu faço os exames todos hoje, e amanhã eu tô indo embora para comemorar meu aniversário, né? Nem que seja dormindo. Aí, tranquila. Aí o médico falou assim, por ele já me deu a alta, né, da parte dele. Aí nisso, quando chegou o almoço, era a minha primeira comida sólida desde sábado, isso era quinta-feira, era a minha primeira comida. Aí quando chegou o almoço, eu louca para comer, quando eu comecei a comer, a enfermeira entrou e falou assim, ó, a cardiologista está aqui, a gente precisa fazer o eletro agora, senão ela vai embora. Eu falei, não, agora. Aí empurrei a comida, ela fez o eletro e já entrou a moça do laboratório, fez o exame das enzimas, né, do coração. Beleza. Foram embora, eu almocei, dei uma cochilada e tal. E quando chegou umas 4h30 mais ou menos, estava eu e o Valdir no quarto, e a médica chegou na porta, abriu a porta, entreabriu a porta, ela nem chegou a entrar, não. Ela entreabriu a porta assim, falou assim, ó, os seus resultados chegaram. Eu já não sabia mais nem que médica que era, porque entra tanto médico, tanto enfermeiro, tanta gente. Eu já não sabia mais nem quem era a médica, de que ela era. Ela falou assim, ó, os seus resultados chegaram e deu positivo. Você infartou. E sim, você infartou. E como deu positivo e o exame de sangue também deu positivo, você vai subir para fazer um cateterismo. E saindo de lá, assim, tudo assim, igual a metralhadora. Saindo de lá, você vai direto para a UTI, vai ficar na UTI provavelmente um dia e vai embora. Sim. Como assim? Infartou? Deu positivo? Ainda brinquei com ela, falei, não, deu negativo. Positivo é uma coisa boa, né? Porque deu para ter tanta notícia ruim ao mesmo tempo. E ela simplesmente virou as costas e foi embora. Eu e a Evangelina ficamos olhando assim um para o outro, acho que uns 5 minutos, para ver se caía a ficha. E a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí eu falei assim. Aí eu perguntei, nós perguntamos à enfermeira, vem cá, a gente vai voltar para esse quarto? Aí ela falou, não, de lá já vai para a UTI e esse quarto aqui vocês não voltam mais. Depois sai da UTI, volta para um outro quarto, mas aí é o quarto que tiver liberado. Eu ficou meio pateta assim, né? Aí eu falei, vem cá, mas esse cateterismo vai ser feito à noite, vai ser feito amanhã, porque tudo é assim, né? De segunda marca para quarta, marca... Não, daqui a 40 minutos tem alguém fazendo cateterismo, a pessoa vai sair e você já vai entrar. Aí eu fiquei, né? Como assim? Aí na hora eu falei, vou ligar para a Luísa. Aí liguei para a Luísa, que era que estava mais perto. Luísa, aconteceu isso, assim, assim, assim. Luísa lá
Ela, tô indo para ir agora. Eu falei, tá, Luísa, você tá de carro? Ela, não, eu tô sem carro. Eu falei, você anda de moto? Ela, bom, eu já andei quando eu era solteira com o Valdir Júnior. Eu falei, então ele tá indo aí te buscar agora. Aí ele foi lá, Valdir Júnior buscou a Luísa de moto. Enquanto ele foi lá buscar a Luísa, para poder dar uma ajuda, para juntar as coisas do quarto, organizar o quarto, eu falei, meu Deus, agora eu tenho que avisar a família, eu tenho que avisar os irmãos. Eu infartei. Como assim eu infartei? Infarto para mim na minha cabeça é um negócio muito grande, né? Até pela experiência que eu tive com meu pai. Aí Deus me deu um estalo, porque é muita gente para ligar, né? A família é muito grande. E eu fiquei muito preocupada com a Loredana no Rio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou avisar isso para a Loredana? A Loredana está longe, ela precisa saber disso. Aí eu gravei um vídeo, né? Eu gravei um vídeo explicando, né? Primeiro eu entrei no banheiro, tomei um banho sozinha, porque a pessoa tinha infartado, eu tomei um banho, saí do banho, gravei um vídeo, joguei nos grupos, grupo familiar, grupos das famílias, das minhas famílias e dos irmãos. Falei, mas eu não posso colocar isso antes que a Loredana saiba. Ela não pode saber disso através de grupos de família. Aí comecei a ligar para a Loredana e para o Felipe. Loredana não atendia porque estava dando aula, Felipe não atendia porque estava consultando. E aí eu comecei a ficar nervosa por eles. Mais nervosa por eles porque... Aí como eu não consegui, eu mandei uma mensagem para eles, para os dois, falei, não estou conseguindo falar com vocês, não tenho tempo, assistam o vídeo. A mensagem foi só essa, e soltei o vídeo. E soltei o vídeo para a família inteira. E no final do vídeo eu só falei assim, orem por mim e não me telefonem. Porque era muita gente. Se todo mundo começasse a telefonar, mesmo assim, teve uns que não conseguiram telefonar. Beleza, subi já para fazer o cateterismo, muito nervosa, com o telefone na mão, ligando direto para a Loredana. Falei, ela vai atender, e tentando falar também com o Felipe. Aí nisso o Felipe me ligou. Quando eu vi o Felipe, já fiquei mais tranquila, né? Aí Felipe, ei, e aí? Aí eu falei, infartei. Aí ele começou a rir. Como assim? Felipe, peraí, você tá rindo? Ele, não, eu não tô rindo, não. E caraca, morrendo de rir. Falei, Felipe, peraí, você viu o vídeo? Aí ele falou assim, que vídeo? Ele não viu, ele só viu as chamadas perdidas. Eu falei, tem um vídeo. Eu vou desligar, você veja o vídeo e depois você me liga de novo. Eu não estava em condição de explicar para ele. Aí foi o acontecido. Ele viu o vídeo, né? Ficou apavorado. Foi para casa e Loredana, e eu tentando falar com a Loredana, subi, né, na maca, já subi na maca direto para a sala de cirurgia para fazer o cateterismo. E o meu pai, ele faleceu fazendo cateterismo. Então eu sabia da gravidade, né, dos riscos, apesar dos meus irmãos já terem feito cateterismo depois disso, muita gente já fez, mas eu sabia que tinha um risco. Eu falei, eu preciso falar com a minha filha. E eu tentando ligar para ela, não conseguia, muito nervosa. E já entrei na sala de cirurgia, me colocaram na maca, né, naquela mesa, sei lá, de metal, que é aquilo, e me prepararam toda. E nesse momento eu entreguei o celular, né? Já tinha que entregar celular, né, a aliança, você fica sem nada. Entreguei todos os meus pertences, né, para o enfermeiro lá, a sala muito cheia de gente, era uma sala grande, e eles conversando um conversa sobre crise, o outro conversava sobre a festa, e aquele papo de sala de cirurgia, né, e me preparando, e eu, nervosa, porque eu não conseguia falar com a Loredana, entreguei meu celular. E nesse momento que eu entreguei o meu celular, eu tive uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu estava deitada na maca, né, só com o lençolzinho por
cima, né? Já estavam os médicos. Eu ainda não tinha tomado anestesia, porque depois o Valtinho até falou, será que não era anestesia? Não. Eu falei, eu não tinha tomado anestesia ainda. E eu tive uma experiência sobrenatural. O nervoso que eu estava sentindo, aquela ansiedade, aquela afobação, aquele negócio todo, simplesmente desapareceu. E eu me senti leve, como se eu estivesse pesando uns 2 quilos. Meu corpo ficou leve. Me perguntaram se eu flutuei. Eu não flutuei, não lembro disso não, mas eu me senti muito leve. E nesse momento, eu passei pelo Salmo 23. Não, eu estou falando do Salmo 23 agora, na hora eu não lembrei dele, não foi isso. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas eu não lembrei disso. Eu simplesmente me senti leve, eu orei, eu falei, Jesus, estou aqui, me dá a tua mão. E era como se eu sentisse mesmo a mão de Jesus me segurando. Eu falei, pode me levar. Nesse momento, me desculpem minhas irmãs, minha filha, meu marido, mas minha sogra, eu não lembrava de ninguém dessa terra. Eu me senti livre. Eu estava pronta para ir naquele momento. Eu me senti leve e eu falava, Jesus, estou pronta. Perdoa os meus pecados. Os que eu lembrei eu fui falando, né, em pensamento, fui entregando. Perdoa os que eu não lembro. E pode me levar, me leva para o teu lugar santo. E eu já me imaginava entrando no céu. Foi uma experiência muito minha, muito deliciosa. E nesse momento, os médicos começaram a me preparar, a anestesista deu uma anestesiazinha né, e tal, e começaram a fazer o procedimento do cateterismo. Quando eles começaram a fazer o procedimento, eu não senti nada, não senti dor, não senti nada, mas quando o catéter chegou no coração, que eles viram o meu coração, começou um tumulto dentro da sala. O médico que estava conduzindo, porque você não vê nada, você só vê o teto, né? Assim, você só vê aquele movimento. O médico falou assim, quem é que está no comando da cardiologia? Aí falaram, doutora Fátima e doutor Carlos. Então chama o doutor Carlos agora, porque ela está com 98% da artéria principal do coração entupida. E eles não falavam comigo, eles falavam entre eles. Aí, passado mais um pouco, falou, não, peraí, tem mais uma. Eles acharam uma artéria que sai dessa artéria principal, mas que ela não é menos importante, segundo o cardiologista, também com 98% entupida. Então eu estava com 2 artérias com 98% entupida. E aí eu só ouvi quando aí eles falaram assim, então vamos fazer uma, eles discutindo entre eles. E aí eu ouvi uma voz firme de uma mulher que falava assim, não, faz as 2 agora, sem pensar, porque tudo eles têm que pedir autorização do plano e tal. Ela falou, por minha conta, faz as 2 agora. E aí começou, eles não me explicaram também não, só entre eles e eu ouvindo aquilo. E eu não estava sentindo dor nenhuma. Eles começaram a fazer o procedimento, que era de desentupir essas artérias. E, sem me explicar nada, de repente eu falei, estou com muita dor. Tanto a dor era no peito, quanto a dor era na cabeça.
Aí ele falou assim, não, calma, isso é normal, é porque nós estamos desentupindo. E cada vez que apitar, você vai sentir essa dor. Aí pronto. O negócio tinha apitado, eu não tinha ouvido, né? E o negócio, quando apitava, vinha aquela dor muito forte. E isso foi umas 15 vezes, porque precisa de 2 artérias com 98%, né? Então foram umas 15 vezes, mais ou menos. E aí colocaram 2 estentes. Aí eles já me explicaram, nós vamos colocar um stent, você, não, pega estente não sei o que, pega número 25, fio não sei o que. E eu ouvindo aquela movimentação toda. E o procedimento que era para durar o quê? Uns 40 minutos, pelo que eles tinham falado, durou quanto tempo mesmo? Umas 4 horas? Mais ou menos umas 4 horas. E Luísa e Valdinho sentados lá na salinha, né, esperando, né, e ninguém avisava nada, porque tem que esperar acabar, né? E quando acabou, né, eu saí, fui direto para a UTI, aí passei por eles, e a paz que eu estava sentindo, essa continuava. Em nenhum momento, mesmo com a dor, eu não fiquei nem um minuto com medo de morrer. E quando eu passei por eles, pela sala, eles vieram, né, para me ver, eu estava a caminho da UTI, aí quando eu os vi, aí sim, né, eu desabei, chorei muito, né, as emoções vieram, aí chorei muito, aí fui para a UTI, e eu fiquei conhecida na UTI como a pessoa que teve o milagre, que não morreu, que ganhou de presente na véspera do aniversário a vida. Porque era para eu ter morrido, se eu tivesse saído do hospital e ido para casa, não teria dado tempo de eu voltar para o hospital. Se eu tivesse sentido mais uma dorzinha daquela, eu não chegaria no hospital. Então, a médica chegou na porta, assim que eu cheguei na UTI, fui instalada, né, preparada no meu leito, e UTI, um negócio assim, eu nunca tinha ficado em UTI, tem um negócio, o nome UTI, né, te assusta, né? Aí, quando eu fiquei ali preparada, a médica veio, aí ela se apresentou, sou a doutora Fátima, chefe da cardiologia aqui, era ela junto com o doutor Carlos, mas ela veio que é a dona, assim, a chefe. Aí ela falou, ó, você nunca mais jogue na loteria, porque hoje você ganhou na loteria. Glória a Deus. Aí eu comecei a chorar de novo e falei assim, doutora, a minha filha está no Rio, a minha filha não sabe de nada. E ela mesma ficou depois falando, você só falava com sua filha o tempo todo. E ela falou assim, ó, calma, aqui a gente não pode usar, dentro da UTI não se usa celular. Ela falou, mas amanhã é seu aniversário, amanhã cedo você vai ligar para ela, eu vou ligar no meu celular para ela, você vai falar com ela, vai ser o seu presente de aniversário. Fique muito feliz porque você ressuscitou. Então foi um milagre comprovado pelos médicos. E eu fiquei conhecida ali, né, naquela UTI, todos os médicos, todos os enfermeiros, todo mundo que chegava falava, você que está fazendo aniversário, que quase morreu ontem? E assim, e o mais interessante que eles achavam, né, é justamente o meu perfil, que eu não tinha perfil nenhum para estar infartando daquele jeito, né? Não tinha perfil nenhum, né? Nós somos em 4 irmãs, né? 5 com o Luiz, né? Então, de nós 5, eu sou a mais saudável, a que malho, a que me alimento melhor, né? A que sempre cuidei muito bem da saúde. Então, não tinha perfil nenhum, né? Adriana é diabética, Silvia, né? Já também com problema de diabetes e tal. Então, né? Eu jamais, ninguém imaginava, né? Eu seria que iria pagar a luz. Então, no outro dia, de manhã, eu acordei, né, chorando muito, aí as emoções, aí eu já não conseguia mais parar de chorar.
porque eu sabia do que estava acontecendo comigo, do que tinha acontecido comigo e do milagre que tinha acontecido comigo, né? E muito interessante, tinha no box da frente, a UTI são os box, né? Eu estava sozinha, podia ter acompanhante. No box da frente tinha uma senhora e ela tinha uma acompanhante. Ela, pela idade, ela tinha uma acompanhante. E a acompanhante dela ficava na porta, que era bem em frente. Ela ficava na porta tentando falar comigo com mímica. Tipo, eu ficava assim. Aí ela falava assim: seu aniversário. Todo mundo sabia que era meu aniversário. E passado mais um pouco, né? A médica veio, trouxe o telefone, eu falei com Loredana. E Loredana tinha passado uma noite horrível depois que ela soube, né? Ela chegou em casa, soube, conseguiu ver o vídeo. E ela ficou muito abalada, até porque, tipo assim, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe, eu não consegui falar, né? Tanto que ela queria ter falado comigo. E aí consegui falar com ela e tal. Aí no final eu falei: então tá, minha filha, tchau. Aí ela disse: à noite, não sei o que. Eu falei: tá bom, minha filha, à noite a gente tenta se falar de novo. Não, mãe, à noite eu tô chegando aí, já comprei a passagem, já tô chegando aí. Então foi um presente de aniversário. A médica falou, quando a médica chegou e eu falei que, quando eu entreguei o telefone, eu falei: nossa, minha filha tá vindo. Ela falou: não, ó, sua filha chegando, ela pode ficar aqui, porque eu não tenho direito a acompanhante, porque é minha UTI, né? Só idoso ou criança. Aí ela falou assim: sua filha pode ficar o tempo que ela quiser aqui, pode dormir, pode passar o dia, pode ficar tranquila. Então, isso para mim foi, né? Ela veio, ficou sábado, domingo, aleluia, comigo, e era previsto de eu ficar um dia na UTI. Fiquei até na quarta-feira, depois voltei para o quarto, ainda fiquei. Não lembro mais, mas fiquei uns dias no quarto, fiz mais exames. E esse é o meu testemunho, né? Eu tenho feito alguns exames, eu ainda estou de licença médica, estou fazendo alguns exames. Amanhã mesmo, terça-feira, terça e quarta, eu estou indo ao médico de novo, estou fazendo vários exames. E todos os médicos, esse último médico que eu fui, o cardiologista que agora vai ser o meu cardiologista, que vai estar me acompanhando, ele era da equipe, mas não estava me acompanhando de perto. Aí quando eu cheguei, eu me apresentei e tal, aí falei: não, é porque eu fiquei internada aqui no Metropolitano uns dias e tal, e fartei. Não, eu sei do seu caso. Ele não tinha lido antes, quando eu entrei, eu era desconhecida. E todo mundo sabe do meu caso. Foi realmente um milagre, sim. Né? Então, eu quero agradecer muito a Deus, porque foi mais uma prova de amor. E eu já disse isso no começo, né? Eu posso sair daqui, não chegar em casa, mas a minha história está sendo escrita, né? Então, essa é a minha história, né? Todos os meus dias, como eu li aqui no Salmo, né? Todos os meus dias. Quando eu estava lá na barriga da minha mãe, os meus dias já estavam sendo escritos, né? Então, esse episódio estava sendo escrito, né? E para a honra e glória do Senhor, né? Agradeço muito a oração da igreja, ao meu marido que ficou ali todos os dias comigo, com muita paciência, né? Até hoje lavando a louça. Né? As minhas irmãs que me deram toda a força, todo o apoio, fazendo comidinha, mandando comidinha para mim, minha cunhada, né? Glória. Então agradeço muito mesmo a Deus, porque realmente você poder, agora, essa paz que eu senti nesse momento, isso não tem preço. Amém. Tá, só isso que eu tenho que dizer. Isso não tem preço.